Parte, pessoal, voltamos com a continuação da atividade, tá? Então, a gente tá lá na questão 24. Bom, aqui a gente tem multiplicação de um número decimal com um número natural, né? Então, neste caso, a gente vai multiplicar normalmente, não tem nenhuma regra. Só a gente multiplicar 2,5 por 80. Então, vamos armar aqui embaixo. 2,5 vezes 80. Vamos colocar só o 8, a gente tira o 0, né? Lembram do pulo do gato? 8 vezes 5, 40. Coloco o 0, sobe 4. 8 vezes 2, 16. Mais 2, 20. Conta um 0, fica aqui. Então, o nosso número é 20. Só que a gente tirou o 0 do 80, né? Pra gente acrescentar no final. Então, acrescentando no final, fica 200. Então, 2,5 vezes 80 é igual a 200. Então, a gente só coloca igual a 200 e aí a gente coloca o sinal. Em multiplicação, a gente faz o jogo de sinais. Menos com mais é menos. Então, fica menos 200. Veja, na letra B, a gente já tem uma situação um pouco diferente. A gente tem um número decimal sendo multiplicado por um número fracionário. Então, nessa situação, a gente tem que transformar o número fracionário em um decimal ou o decimal em um fracionário. Eu acho melhor a gente transformar o número decimal em um número fracionário. Então, é isso que eu vou fazer, certo? Então, como é que a gente transforma esse 0,03 em um número fracionário de maneira que não modifique o seu resultado? Então, a gente tem que fazer uma forma em que, se a gente for dividir o número, o resultado não seja alterado, continue sendo 0,03. Então, o que é que a gente faz? A gente coloca a nossa fração, né, a barrinha da nossa fração, e aí a gente vai contar quantos números está para a vírgula. Então, aqui a gente tem 2 números até chegar na vírgula. Então, a gente vai dividir, a gente coloca o 1 e acrescenta a quantidade de zeros. Ou seja, o número será dividido por 100. E aí, o que é que vem em cima? O número que a gente tem aqui, o nosso número decimal. Só que o número que vem aqui em cima não é exatamente da forma que está. A gente tem que tirar a vírgula. Então, a gente só vai fazer isso, ó, retirar a vírgula. Pronto, retirei a vírgula, ficou 003. Aqui a gente tem o quê? A gente tem 3 unidades, porque aqui não tem valor e aqui também não. É como se aqui fossem as dezenas e aqui as centenas. Então, eu tenho 0 dezenas e 0 centenas. Eu só tenho 3 unidades. Então, aqui em cima vai ficar o valor 3. Certo? Então, fica dessa forma. Isso significa o quê? Que se eu pego 3 e divido por 100, o meu resultado será 0,03. Eu vou mostrar para vocês. Se eu colocasse 1, o resultado seria completamente diferente. Então, ó, 3 dividido por 100. Eu consigo dividir 3 para 100? Não. Eu coloco 0, 0 e vírgula. Eu consigo dividir 30 para 100? Ainda não. Então, acrescento mais um 0. E um 0 aqui. Então, agora eu tenho 300 dividido para 300. Eu posso cortar os zeros ou fazer a divisão diretamente. Então, agora eu tenho 3 dividido para 1, que é igual a 3. Veja, 0,03 é o meu número original. Tá vendo lá em cima? Então, dessa forma, eu dividindo o 3 por 100, eu não altero o meu resultado, que é 0,3. Se eu colocasse 1, por exemplo, dessa forma, 1, aí meu resultado seria alterado, porque isso daqui é igual a 3, tá? Então, transformar um número decimal em número fracionário é transformar para que não altere o seu resultado. Então, a gente só contar as casinhas e retirar a vírgula do número decimal. Pronto, agora a gente tem isso daqui. E aí, a gente tem menos, que é esse sinal de menos, vezes menos 9 décimos. Aqui a gente tem multiplicação, então é só a gente multiplicar. Numerador por numerador, denominador por denominador. Então, aqui a gente vai ter 3 vezes 9, que é 27. E 10 vezes 100, a gente conta a quantidade de zeros. 3 zeros. Deixa eu melhorar isso aqui. Pronto.
Agora, o que a gente faz? Os sinais. Então, a gente tem menos, com menos é mais. Então, nosso resultado será positivo. Nesse caso aqui, a gente não vai tentar simplificar, certo? Porque a questão nos diz lá que é para deixar o resultado do jeito que a gente encontrar. Então, foi isso que a gente encontrou. Então, a gente não vai simplificar. Se a questão pedisse, a gente iria fazer esse processo. Mas, como não foi solicitado, então a gente encerra por aqui. Então, ficou 27 centésimos. Aqui na letra C, a gente tem o mesmo processo. Transformar esse número em um número fracionário. Então, veja que a gente tem 2 números para chegar na vírgula também. Então, o numerador será 100, o denominador será 100. E o numerador será, a gente tirando essa vírgula daqui, só sobra o número 4. Lembrando que é 4 porque aqui não tem valor. Se aqui fosse 1, 2, 3, se aqui fosse 1, 2, 3, 4, enfim. Até chegar no 9, aí a gente colocaria o número normalmente. Por exemplo, se aqui fosse 8, né? Ficaria 8,04. Então, a gente só tiraria vírgula e ficaria 804. Mas como eles não têm valores, né? Então, a gente não precisa colocar. Então, fica apenas 4 vezes, e a segunda fração a gente repete. Agora é só a gente multiplicar. Então, aqui a gente tem 4 vezes 2, que é 8, dividido por 100 vezes 100, a gente só repete o número 1 e conta a quantidade de zeros e repete. Então, tem 2 mais 2, 4. Então, 1, 2... 3, 4. Esse é o nosso resultado. Agora, a gente vai colocar o sinal. Mais com menos é menos. Veja que aqui a gente tem 2 números pares. Então, eles são divisíveis por 2. Mas é a mesma coisa. A questão não manda a gente simplificar. Ela diz pra gente deixar assim. Então, a gente não vai simplificar e esse é o nosso resultado final. Se a questão pedisse simplificação, a gente iria simplificar por 2. Possivelmente iria dar de novo. Isso, iria dar. Iria dar e aí a gente iria dividir até onde não pudesse mais, tá? Mas não solicitaram, então termina aqui. Bom, na D a gente tem 2 números decimais, então é só a gente multiplicar sem segredo nenhum. 0,8. Vamos multiplicar. 8 vezes 3 é 24, coloco 4 e sobe 2. 8 vezes 8 é 64, mais 2, 66. 3 vezes 3 é 9, pula uma casa, coloco o número 9. E 3 vezes 8, 24, mais 2, 26. Então, coloca o 26. Agora, a gente soma tudo. 4, baixo 4, 9 mais 6 é 15, coloco 5 e sobe 1, 6 mais 6, 12, mais 1, 13, coloco 3 e sobe 1, 2 mais 1, 3. Pronto. Agora, a gente tem que colocar a vírgula. Quantos números para a vírgula? O primeiro valor, a primeira parcela a gente tem um número para chegar na vírgula. E o segundo número? Também tem 1. Então, a gente soma 1 mais 1. 1 mais 1 é 2. Então, a gente vai contar 2 casinhas e colocar a vírgula. 1, 2. Então, a vírgula fica aqui, ó. 1, 2. Então, deu 33,54. Gente, eu tava observando, ó. Esse 6 aqui tá errado. Aqui não é 6. Aqui é 4, porque eu somei com o 2 lá em cima. Só que o 2 era da operação 8. Esse 2 aqui, ó. Era da operação 8 e não da operação 3. 3 vezes 3 é 9 e 3 vezes 8 é 24. Então, aqui fica alterado. Então, 4... Pera aí. Então, 4, 9 mais 6 é 15, coloca o 5, sobe 1. 6 mais 4, 10, mais 1 é 11. Então, dá 31,54. Aqui eu tinha colocado 6 porque eu usei o 2 da operação 8. Mas o 2 era do 8 e não do 3. Então, corrigindo, fica 31,54. Agora, a gente vai lá
E a questão pediu que a gente deixasse os números na forma fracionária. Então, a gente vai pegar esse 31,54 e colocar na forma fracionária. Vou apagar aqui. Bom, então, esse foi o nosso resultado da nossa multiplicação. Então, para transformar em um número fracionário, a gente coloca a barrinha de divisão, coloca o 1 e vê quantos zeros, quantas vírgulas quantas casas a gente tem até chegar na vírgula. No caso aqui, a gente tem duas casas, 1, 2. Então, a gente vai colocar 1, 2, zeros. Então, ficou dessa forma, dividido por 100. E essa vírgula aqui, a gente elimina. Então, ficou 31, que no caso é 3.154, dividido por 100. Ou 3.164 centésimos. Lembrando de colocar o sinal que dá um valor negativo, porque mais com menos é menos. Pronto, eu apaguei e deixei bonitinho aqui, mais organizadinho. Então, esse é o nosso resultado final. Menos 3.164 centésimos. Bom, a última questão é a questão 25, que diz: seu José levou 2 dias para colocar cerâmica em 2/3 de uma sala retangular. Se a sala foi dividida em 7 partes iguais, que fração da sala seu José colocou cerâmica? Então, nesse caso aqui, é uma multiplicação. Então, a gente vai multiplicar 2/3 por 7. Vou organizar aqui e volto. Então, ficou dessa forma. Então, a gente multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. 2 vezes 7. Voltando, na verdade, aqui não é uma multiplicação, aqui é uma divisão. Porque ele dividiu em 7 partes. Então, aqui é uma divisão. O que é que a gente faz com divisão? A gente... Vai ser o nosso próximo assunto, mas eu vou falar aqui, né? Vou responder para não ficar faltando. Para a gente dividir um número fracionário por outro fracionário ou por um número natural, nesse caso aqui é um número natural que não tem denominador. Então, quando não tem, a gente coloca. Só que a gente tem que colocar um denominador que não altere seu resultado. Lembra lá do exemplo? Pronto. Qual é o número que a gente pode colocar aqui embaixo, que se eu pego 7 e divido por ele, vai dar os mesmos 7. Então, vai ser o número 1. Então, vai ser o número 1. Então, se eu pego 7 e divido por 1, vai dar os mesmos 7. Não alterei o resultado. Então, agora, em divisão, eu vou repetir a primeira fração. Em vez de eu dividir, eu vou multiplicar pelo inverso da segunda fração. Ou seja, o número que está abaixo vai para cima. E o número que está em cima vai para baixo. No caso, o 7 vem para aqui para baixo. E aí, eu só multiplico numerador por numerador e denominador por denominador. 2 vezes 1 é 2, 7 vezes 3 é 21. Então, não dá para simplificar, esse é o nosso resultado final. 2, 21 avos. Eu vou explicar isso daqui melhor na nossa próxima aula. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido, tá? E a gente volta com divisão de racionais, tá? Então, tchau, até a próxima.